Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje, no dia 136, a gente vai mergulhar numa combinação de textos que, olha, à primeira vista não tem nada a ver um com o outro. A gente vai do caos de uma guerra civil para a ordem de um tribunal e termina com a poesia de um casamento real. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente hoje. O que é que conecta uma guerra civil super sangrenta lá em Juízes, um julgamento político bem tenso em Atos e um poema de casamento todo idealizado nos Salmos? Parece aleatório, né? Mas a resposta é surpreendente e revela uma história muito poderosa sobre as diferentes formas que a justiça pode ter. Vamos nessa! Bom, nossa primeira parada é o livro de Juízes. É uma época bem conturbada na história de Israel, sabe? Aquele tempo em que cada um fazia o que achava certo. E o capítulo 20 nos joga bem no meio de uma crise nacional, que começou por causa de um crime horrível na cidade de Gibeá, da tribo de Benjamim. A nação inteira está prestes a explodir. E o que chama a atenção logo de cara é a escala do conflito. As outras tribos de Israel se juntam, formando um exército gigantesco de 400 mil soldados para exigir justiça. Do outro lado, a tribo de Benjamim, que decidiu proteger os culpados, junta a pouco menos de 27 mil homens. A desproporção é absurda. Parecia uma vitória fácil para Israel, certo? Pois é, só que não. O que acontece em seguida é chocante. No primeiro dia de batalha, aquele exército enorme de Israel é derrotado, perdendo 22 mil homens. Eles consultam a Deus, que manda eles atacarem de novo. No segundo dia, outra derrota terrível, mais 18 mil israelitas mortos. Foi só no terceiro dia, usando uma estratégia de emboscada, que eles finalmente conseguiram vencer. A justiça aqui veio com um custo brutal e totalmente inesperado. E o custo para o outro lado foi ainda maior, 25.100. Esse foi o número de homens de Benjamim que morreram na batalha. Isso significou a aniquilação quase total de uma das 12 tribos de Israel. Essa busca por justiça, que virou uma vingança tribal, levou a nação à beira do colapso. Um resultado trágico para todo mundo. Olha, fazer essas conexões, mergulhar fundo nos textos, é o que a gente busca fazer aqui. Se esse tipo de análise ajuda a entender melhor, já sabe, né? Deixa aquela curtida e segue o canal Pneuma BR para nos ajudar a continuar produzindo mais conteúdo assim. O apoio é super importante. Agora vamos mudar completamente de cenário. A gente sai daquele caos sangrento de Juízes e aterrissa no mundo superestruturado do Império Romano. Aqui, o conflito não se resolve com exércitos tribais, mas com processo legal, cartas, governadores. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém e a vida dele está por um fio por causa de uma multidão enfurecida. E essa pequena frase, ela muda absolutamente tudo. No momento em que o comandante romano, Cláudio Lísias, descobre que Paulo é cidadão romano, o jogo vira. A violência da multidão dá lugar à proteção da lei romana. A cidadania de Paulo garante a ele o direito a um julgamento justo, bem longe da fúria dos seus acusadores. Isso mostra o poder que a ordem e a lei podem ter. E que proteção, hein? Para transferir Paulo de Jerusalém para Cesareia, onde ele ia ser julgado pelo governador Félix, o comandante manda uma escolta de 470 homens, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. É quase um pequeno exército só para proteger um prisioneiro. Isso mostra o quanto os romanos levavam a sério a segurança de um cidadão e a manutenção da sua famosa Pax Romana. Já em Cesareia, o caso vai para um tribunal de verdade. Um advogado profissional chamado Tértulo é contratado para apresentar as acusações formais. E elas são bem específicas. Paulo é chamado de perturbador, de promotor de tumultos, de líder de uma seita e de ter tentado profanar o templo. A busca por justiça aqui é um processo burocrático, legalista e, como a gente vai ver, cheio de manipulação política. Agora, vamos respirar fundo e sair desses conflitos bem humanos para subir a um plano mais idealizado. O Salmo 45 é um poema de casamento para um rei, mas na verdade ele descreve um governante perfeito. Ele nos apresenta uma terceira visão de justiça, que não é baseada nem na vingança, nem na burocracia, mas num ideal divino. O ponto central aqui é o propósito do poder desse rei. Ele não vai para a guerra por conquista ou por glória pessoal. Ele cavalga pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Os próprios valores que guiam o reino dele são a fonte da sua vitória. É uma imagem muito forte de como o poder deveria ser usado. E esse conceito aqui é talvez o mais poderoso de todos. O cetro é o símbolo da autoridade do rei, do direito que ele tem de governar. E nesse salmo, o próprio cetro é a justiça. A autoridade dele não vem da força bruta ou de uma lei fria, mas da sua retidão moral.
O governo dele é, na sua essência, justo. Então, resumindo, o retrato desse rei ideal é de alguém poderoso, mas cujo poder serve à verdade. Ele tem uma paixão pela justiça e um ódio pela maldade. E por causa disso, o seu reino é firme, abençoado por Deus para sempre. Esse é o padrão ouro, o ideal divino de governo e de justiça. Ok, agora é a hora de juntar tudo isso. A gente passou pelo caos da guerra tribal, pela ordem da lei romana e pelo ideal da justiça divina. Como é que essas três visões conversam entre si? E é aqui que a nossa jornada se completa. Em Juízes, a gente encontra a justiça como vingança, passional, brutal e que leva à autodestruição. Em Atos, a gente vê a justiça como lei, organizada, protetora, mas também fria, lenta e que pode ser manipulada politicamente. E, finalmente, nos Salmos, a justiça aparece como um ideal divino, um governo perfeito, onde poder e retidão são a mesma coisa. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, claro. As leituras de hoje nos mostram todo um espectro de como a justiça pode ser buscada, da reação mais passional e violenta, passando pela estrutura do processo, até o ideal de uma retidão perfeita. A pergunta que fica é, nos nossos próprios conflitos pessoais e sociais, qual desses modelos a gente tem perseguido? Onde nós nos encaixamos nesse espectro? Uma questão profunda para a gente pensar.